Que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos, sejam todos muito bem-vindos. Damos início à nossa escola bíblica da manhã deste santo sábado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Convidamos a irmã Vilma para a nossa oração inicial. Oremos todos juntos com ela. A paz do Senhor, queridos e queridas irmãs em Cristo. Vamos neste momento pedir ao Senhor que através dos seus ensinamentos Ele nos traga qual a sua perfeita e agradável vontade para a nossa vida. Amém? Senhor, queremos te agradecer, Pai querido, por mais esta manhã de ensinamento, esta manhã de comunhão. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor dos altos céus estenda suas mãos santas e soberanas, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, ministrante, participante, Senhor, dessa escola bíblica. Nos traga, Senhor, a Tua vontade, nos traga, Senhor, os Teus ensinamentos. Nos abençoe, Senhor, e esteja conosco durante todo este trabalho. É o que te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Que Deus abençoe a cada um nesta manhã e uma boa manhã de ensinamentos para a glória de Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, Vilma. Vamos louvar ao Senhor agora com o hino de número 321 do HBJ, Se Cristo Comigo Vai, com o auxílio da diaconisa Rosinha. Cantemos todos juntos. A paz do Senhor. Vamos cantar, louvar ao nosso Deus. Se pelos vales eu, peregrino, for andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor aonde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se pelo deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação e paz, trabalharei então com paz no coração, a Cristo seguindo com dedicação. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar, contente com Jesus, levando minha cruz. Eu falo de
comigo vai. Eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus, desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, ouvindo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que lindo louvor. Obrigado, diaconisa Rosinha. Que o nosso Senhor continue abençoando sua vida. Vamos ao estudo da nossa lição bíblica de hoje. Nós estamos estudando a série de lições bíblicas com o tema Um Só Povo, estudo sobre a unidade cristã. Hoje, nós iremos estudar a 6ª lição desta série, que tem como título Ameaças em Foco. E o objetivo da lição de hoje é identificar algumas ameaças à unidade do corpo de Cristo e apresentar os caminhos para a superação de tais ameaças. Nosso texto base se encontra em Romanos 16 e o versículo 17, que diz assim: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos aos ensinos que vocês têm recebido. Afastem-se deles. A introdução. Ao longo das lições desta série, temos visto quanto a unidade cristã é importante. Manter a unidade sempre foi um dos grandes desafios da Igreja de Cristo. Não é simples, não é tarefa fácil. Inclusive, foi neste propósito que Jesus intercedeu ao Pai, dizendo: eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Unida, a igreja revela o amor de Deus ao mundo por meio de Jesus. Se ela estiver unida, ela vai revelar o amor de Deus ao mundo através de Jesus Cristo. Contudo, não é sem obstáculo que a igreja faz isto. A unidade cristã possui vários opositores, e é disto que trata a lição de hoje. Avaliando o tema, Paulo, ele exortou os cristãos a se esforçarem para manter a unidade, conforme nós já vimos em outra lição desta mesma série que estamos estudando. É preciso mesmo se esforçar, pois nem sempre
Manter a unidade da igreja é algo que se faz sem empecilhos, que se consiga alcançar sem superar obstáculos, superar barreiras. A Bíblia, ela apresenta uma série de ameaças à unidade da igreja. Aliás, partes consideráveis dos livros e cartas do Novo Testamento mostram os diversos obstáculos que a igreja precisou enfrentar ao longo da sua história para que se mantivesse unida. Vejamos. Em primeiro lugar, divisões e partidarismo. Comecemos tratando das divisões. Escrevendo para a igreja de Roma, o apóstolo Paulo exortou os irmãos para que prestassem bastante atenção àqueles que causam divisões no corpo de Cristo e que estão em desacordo com a doutrina. Em Romanos 16, versículo 17, o apóstolo Paulo recomenda assim: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Infelizmente, ao longo da história, a igreja tem que lidar com pessoas que semeiam doutrinas falsas no meio do corpo de Cristo e dividem o corpo de Cristo, causando estragos terríveis à unidade da igreja. Um outro problema grave e sério é o partidarismo. Esse termo se refere à ideia de dividir o corpo em partes, dividir o corpo em grupinhos fechados, isolados, que ninguém entra. De modo geral, o partidarismo associa pessoas à figura de uma personalidade de liderança em torno de uma personalidade de liderança, como era o caso de alguns cristãos lá na igreja de Corinto, que se diziam partidários de Paulo, outros se diziam partidários de Apolo e ainda outros se diziam partidários de Cefas ou mesmo de Cristo. Nesse sentido, a igreja pode perder o foco em Jesus, pode tirar as vistas, os olhos de Jesus e colocar o foco em homens, os olhos nos homens, o que constitui uma ameaça à unidade. Muito bem. Divisões e partidarismo. Além das divisões e partidarismo, existe outro obstáculo à unidade da igreja: concepções equivocadas. Alguns conceitos equivocados em relação à palavra de Deus trouxeram desunião entre o povo de Deus ao longo da história. Por exemplo, o legalismo, com a falsa ideia de que a salvação é alcançada por meio da prática de obras, já foi causa de divisão entre os irmãos. Está lá em Gálatas 2, e isso é recorrente na história da igreja. Alguns que ainda acham que serão salvos por aquilo que fazem, pelas suas obras. Alguns assumem até a postura de juiz daqueles que, no entender deles, não fazem exatamente aquilo que eles fazem. Ninguém será salvo pelo que faz. Ninguém será salvo pelas boas obras. Somos salvos pela graça. É isso que o Evangelho nos ensina. As boas obras, elas são frutos da salvação. Mas salvação é pela graça. Além do legalismo, também o tradicionalismo, relacionado ao apego demasiado às tradições humanas, também tem sido causa de brigas e divisões no decorrer da história da igreja cristã. Olha, irmão, irmã, a essência do Evangelho é imutável. Porém, a forma necessariamente passa por transformação ao longo dos séculos.
São inúmeros exemplos que poderíamos citar, mas vamos apenas um. Olha, ninguém se veste hoje como Jesus se vestia. Ninguém se veste hoje exatamente como os apóstolos de Cristo se vestiam há 2000 anos atrás. Os costumes mudam. O que permanece são os princípios do Evangelho, a essência do Evangelho. Os princípios, a essência, são perenes, universais e imutáveis. Quando nós nos apegamos em demasia aos costumes, à tradição, isso pode trazer conflitos. Concepções equivocadas também sobre raça também foram uma ameaça à unidade cristã. De acordo com o livro de Atos, capítulo 10. Os cristãos judeus lá ainda se achavam superiores aos demais povos, aos povos gentios. Por fim, interpretações equivocadas sobre a liberdade cristã, que levam à libertinagem, também já foram causa de divisões entre os cristãos ao longo da história. Interpretações equivocadas sobre a liberdade cristã. Deve haver um equilíbrio e clareza no entendimento acerca das importantes doutrinas bíblicas, para que o corpo não seja dividido por conta de concepções equivocadas. Poderíamos dizer assim, liberdade cristã? Sim, sempre. Libertinagem? Não, nunca. Não confundir uma coisa com a outra. Além das divisões, do partidarismo, das concepções equivocadas, existe um outro obstáculo à unidade da igreja em terceiro lugar: brigas e litígios entre irmãos. Conflitos, confusões, contendas, rixas, discussões, desentendimentos. Tudo isto pode causar divisões entre os irmãos. A Bíblia cita o exemplo de Evódia e Sintique, que estavam causando problemas na igreja de Filipos, por não concordarem em alguns pontos. Por isso Paulo as exortou, dizendo assim: vivam em harmonia no Senhor. Vivam em harmonia no Senhor. Brigas são uma ameaça à unidade cristã. Na igreja de Corinto, o problema entre os irmãos era ainda mais sério nesse sentido. A igreja de Corinto tinha ainda um problema de relacionamento entre irmãos ainda mais acentuado do que o caso da igreja em Filipo. Paulo menciona que na igreja de Corinto, cristãos que estavam processando uns aos outros nos tribunais da cidade. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 6, os versículos de 1 a 8. Ele diz assim lá: o só existir demanda entre vós, diz o apóstolo, já é completa derrota, no versículo 7. A situação é mais grave quando irmãos em Cristo procuram um tribunal entre os incrédulos para resolverem a sua situação. Muito bem. Além das divisões, do partidarismo, das concepções equivocadas, das brigas e litígios, existe outro obstáculo à unidade da igreja. Em quarto lugar, falta de perdão e rancor. O profundo ressentimento pode encher o coração de mágoas, e o ódio por um irmão, quando ele é alimentado por muito tempo, o coração cheio de mágoa, cheio de ódio, quando é alimentado por muito tempo, vira uma confusão entre os irmãos. Ódio, mágoa, ira, ressentimento entre eles. Por isso, a Bíblia orienta: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Qualquer ressentimento, se não for devidamente tratado, rapidamente tratado, esse
ressentimento vai se desencambar na mágoa e no ódio. E isto vai alimentar um desgaste, um relacionamento ruim entre os irmãos. Por isso, ressentimentos devem ser rapidamente curado, tratado. Por isso a Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Em outras palavras, bateu o ressentimento, tem alguma coisinha para resolver, não deixe para amanhã. Faça isso hoje. O rancor e a falta de perdão entre os irmãos prejudicam a relação com o próprio Deus. Daí a necessidade de urgente reconciliação. Jesus orientou os seus discípulos no Sermão da Montanha a procurar reconciliação antes de prestar culto a Deus. Ele disse ainda que devem perdoar aqueles que ofenderam para receberem o perdão de Deus. Ensinou ainda, em terceiro lugar, sempre tentar resolver as pendências pessoais uns com os outros. Com toda certeza, essa falta de disposição de procurar nosso irmão e liberar perdão é uma grande ameaça à unidade do corpo de Cristo. Muito bem. Além das divisões, do partidarismo, das concepções equivocadas, das brigas e litígios, da falta de perdão e rancor, existe ainda outro obstáculo à unidade da igreja. Em quinto lugar, busca por poder e ambição. Perto do final do ministério público de Jesus, 2 dos seus discípulos, Tiago e João, apresentaram um pedido a Jesus. Eles queriam lugares proeminentes lá no reino de Cristo. Marcos 10, 37, está registrado o pedido que Tiago e João fizeram para Cristo. Permita-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Esses 2 discípulos tinham uma visão equivocada de grandeza e se mostravam ambiciosos. O texto diz que os outros 10 discípulos se indignaram contra eles. Provavelmente, indignaram-se porque também queriam tais lugares. Infelizmente, ao longo da história da igreja, é possível enxergar cristãos brigando por lugares de destaque e igreja se dividindo por conta de satisfação de egos. O próprio João, que havia feito este pedido a Jesus juntamente com Tiago, ele enfrentou anos depois, em uma igreja em que ele liderava, um cristão igualmente orgulhoso. Está em 3 de João, capítulo 9. Ele diz assim, porém, o orgulhoso Diótrefes, que gosta de aparecer como líder dos cristãos daí, não admite a minha autoridade. Porém, o orgulhoso Diótrefes, que gosta de aparecer como líder dos cristãos daí, não admite minha autoridade. Muito bem. Busca por poder e ambição prejudica a unidade do corpo de Cristo. Além das divisões e do partidarismo, das concepções equivocadas, das brigas e litígios, da falta de perdão e rancor, da busca de poder e ambição, existe ainda outro obstáculo à unidade da igreja. Em sexto lugar, a intolerância e discriminação. A intolerância também se constitui uma ameaça à unidade cristã. Os capítulos 14 e 15 da carta aos Romanos tratam dos fortes e dos fracos, dos cristãos maduros e dos cristãos imaturos. Nesse sentido, a família de Deus deve aprender a respeitar e a suportar uns aos outros. Pois assim como na igreja de Roma, e ao longo da história da igreja ainda hoje, e sempre haverá na igreja, cristãos maduros e imaturos.
Quando não aprendemos a nos respeitar, nesse sentido, a unidade cristã padece. É claro que neste ponto, Paulo não está tratando de ser conivente com o pecado, mas sim tratar os fracos com amor fraternal, tratá-los com amor sacrificial. E além de falar sobre o perigo da intolerância, ainda trata sobre o perigo de fazer-se acepção de pessoas. A acepção de pessoas também é uma inimiga da unidade. Tiago, em sua carta, teve que lidar com a questão do desprezo à condição social dos irmãos mais pobres. No capítulo 2 de Tiago, nos versículos de 1 ao 13, ele traz sérias advertências àqueles que fazem acepção de pessoas. Deus não faz distinção entre classes sociais, Deus não faz distinção entre sexo, Deus não faz distinção entre cor ou raça. Para Ele, conforme diz Paulo em Gálatas 3:28, não há judeu nem grego, não há diferença de nacionalidade. Para Ele, não há escravo nem livre, não há diferença de posição social. Para Ele não há homem e nem mulher, não há diferença de sexo, pois todos são um em Cristo Jesus. O Evangelho nos nivela. E aí, irmãos, com todo carinho, com todo o respeito que todos merecem, mas quem dá um tratamento diferenciado, um tratamento VIP, para quem mora no Itaim Bibi, no Jardim Europa, em Higienópolis, Alto de Pinheiros, Moema, dá um tratamento diferente para esses, daquele tratamento que se dá a quem mora numa comunidade, ainda não compreendeu corretamente o Evangelho de Jesus Cristo. E isso não pode ser só no discurso. Isso precisa ser no coração, isso precisa ser na prática, isso precisa ser de verdade, porque Deus conhece o coração. Muito bem. Até aqui vimos algumas ameaças à unidade do corpo de Cristo. Obviamente existem mais ameaças, e por vários outros motivos, os membros podem comprometer a unidade cristã. Pois a igreja ela é formada por pecadores que estão sendo aperfeiçoados por Cristo até o último dia. Ainda existem outros, mas ficamos por aqui. A seguir, veremos duas lições que nos ajudarão a superar os obstáculos e perigos à nossa unidade. Antes, porém, veremos 4 perguntas que finalizam esta primeira parte da nossa lição, onde estamos estudando sobre ameaças em foco. A primeira pergunta será respondida pela Simone, a segunda pergunta pelo Álvaro, a terceira pelo irmão Dirceu e a quarta pela diaconisa Elza Quintino. Vamos às perguntas. A paz do Senhor, irmãos, eu responderei a primeira questão do nosso estudo de hoje, que diz assim: com base em Romanos 16, versículo 17, 1 Coríntios 1, dos versículos 10 a 13, responda. Esses textos tratam de que ameaça a unidade cristã. Na verdade, o texto de Romanos 16, 17 já foi lido na introdução desse estudo, porque se trata do texto base. Nele, Paulo fala aos romanos que tomem muito cuidado com pessoas que causam divisão e trazem obstáculos no meio da igreja. Porque, infelizmente, no decorrer da história da igreja de Jesus Cristo, houve várias situações dessa natureza, onde pessoas entram à igreja com o objetivo de trazerem realmente divisões, né? Então vem, de repente, com doutrinas falsas, que tem até uma aparência de uma doutrina verdadeira, mas que não tem nada de verdadeiro. O objetivo, na verdade, é causar divisão no meio do povo de Deus. Tiago nos fala para que sejamos praticantes da palavra e não somente ouvintes, né? Porque se assim o fizermos, estaremos enganando a nós mesmos. Então,
esse estudo, ele é importante para que nós possamos perceber, né? Olhar para nós mesmos e perceber, será que eu estou sendo atento? Cada vez que surge algo, por mais aparência que tenha de algo bom, será que eu estou sabendo colocar diante da palavra de Deus para verificar a veracidade daquilo? Será que aquela situação causa dissensão entre a igreja, causa divisão entre os membros, né? Então a gente precisa ponderar sobre isso. E o segundo texto de Coríntios é um texto um pouco mais longo, eu só lerei aqui o versículo 11, que diz: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Aqui, já Paulo fala com relação à igreja de Corinto, ele tem uma informação que o deixa muito triste, profundamente abalado, ao saber que as pessoas na igreja de Corinto estão tendo partidarismos, né? Então eles falam, eu sou de Paulo, o outro eu sou de Apolo, o outro eu sou de Cefas e ainda eu sou de Cristo. Mas como assim? Todos nós somos de Cristo, né? Afinal, quem morreu por nós, né? Quem entregou a si pela igreja foi Cristo. Então as pessoas se colocam para trabalhar no meio da igreja, mas nós não podemos, né, não devemos de forma alguma ter partidarismos, né? Isso não causa crescimento à igreja, muito pelo contrário. Então eu creio que é extremamente importante que nós façamos uma autoanálise mesmo para percebermos como tem sido a nossa maneira de viver dentro da igreja, né? Nós temos sido bênção para a igreja, nós temos causado divisão na igreja, né? Nós temos amado e acolhido a todos, ou nós estamos sendo partidários desse ou daquele. Todos nós estamos por Cristo, né? A igreja de Cristo, nós somos corpo da igreja de Cristo. Que Deus nos abençoe e nos livre, né, dessas situações que trazem prejuízo muito grande ao crescimento da igreja. Que Deus nos abençoe a todos. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu vou ler a segunda pergunta dessa lição. Concepções equivocadas sobre verdades cristãs podem ser uma ameaça à unidade cristã? Sim, podem ser uma ameaça assim, à unidade cristã. Elas trazem desunião ao povo de Deus, né? Por exemplo, o legalismo, que é a falsa ideia de que a salvação é alcançada por práticas das obras. Pelo tradicionalismo também, que está relacionado ao apego às tradições humanas, o preconceito racial, né? E, por fim, as interpretações equivocadas sobre a liberdade cristã, que levam à libertinagem, causando divisões entre os irmãos. Concordo e entendo que tem que haver equilíbrio e clareza no entendimento acerca das doutrinas para que não haja divisões entre os irmãos. Com relação à segunda parte da pergunta, que diz assim, e brigas e litígios entre irmãos? A Bíblia cita o exemplo de Evódia e Sintique, que causavam problemas à igreja de Filipos por não concordarem com alguns pontos. Mas o problema era mais sério na igreja de Corinto, onde Paulo menciona cristãos que processavam uns aos outros nos tribunais da cidade. Eu cheguei à seguinte conclusão, que o que é mais sério para mim é quando o cristão procura um tribunal entre os incrédulos para resolver as suas situações, né? O correto mesmo é que não haja conflitos ou problema entre nós, entre os irmãos. Mas se houver, que sejam resolvidos entre nós mesmos. Porque através das orações e as nossas atitudes como cristãos, né, tudo pode ser resolvido entre nós mesmos. Amém. É isso. A paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos responder a pergunta número 3, Mateus, que diz: que recomendações de Mateus
nos traz o que podemos fazer em ajudar a preservar a unidade cristã. Pergunta simples, né, meus irmãos? Amor, né? Mas muitas vezes, por sermos arrogantes, não aceitamos que situações nenhuma venha contra o nosso pensar, nosso modo de agir e aceitar. Até mesmo a palavra, muitas vezes achamos que foi pesada naquele sermão. Mas a palavra é bem clara: se não perdoarmos nossos irmãos, Deus também não vai nos perdoar. E como está faltando isto na humanidade? Amor. Todos com a paz do Senhor. A pergunta que eu vou responder é de número 4. Fala sobre as ameaças à unidade cristã. Ameaças, irmãs, às igrejas evangélicas é uma coisa que sempre houve, desde o início da igreja primitiva. Naquele tempo, os irmãos que conhecem a Bíblia sabem que já tinha confusão, não aceitavam a palavra de Deus, discutiam, saíam da igreja, como até hoje acontece isso, que existem muitas igrejas por esse motivo. As pessoas não concordam, às vezes, com a palavra que ouviu, com aquilo que leu na Bíblia. E nós, como os verdadeiros cristãos que conhecemos a palavra, nós temos que ter paciência com as pessoas mais fracas na fé. Tem pessoas que têm muito conhecimento, e tem aquelas que não conhecem muito. Então nós temos que ter paciência, amar os irmãos, não fazer confusão na igreja, para não haver divisão. Se alguém vem falar algum mal da igreja, de alguma pregação, de alguma coisa, nós temos que orar por essa pessoa. Sabendo que Deus é com todos os servos dele. Deus não faz acepção de pessoas. Então, nós devemos ouvir a palavra, agradecer a Deus e glorificar o nome dele, para que haja mais salvação. E a palavra de Deus é a única que nos traz salvação. Então nós devemos estar sempre firmes, confiando no Senhor e procurando conhecer como os bereanos faziam. Eles estudam tudo que eles ouviam dos apóstolos, eles iam procurar na Escritura para ver se era realmente daquele jeito. Então hoje também tem que ser assim. Se você ouve uma palavra que você não aceita, procura na Bíblia, vê se está escrito daquele jeito. Se não tiver também, você ore e peça para o Senhor te dar sabedoria. Amém, irmãos? Fazendo isso, não haverá divisão na igreja. E a igreja de Deus vai permanecer para sempre, ainda com muitas pessoas ou com poucas, é a igreja de Deus. Que Deus abençoe a cada um. Amém. Obrigado a todos pelas respostas. Que lições podemos tirar de tudo isso que foi ministrado até agora? Vejamos 2 lições práticas. Na segunda parte dessa lição, vamos à primeira lição, aplicando o tema. Identifiquemos todas as ameaças à unidade do corpo de Cristo. Identifiquemos. Neste estudo, apresentamos várias ameaças à unidade cristã. Há outras, mas nosso objetivo não era esgotar a lista. A pergunta que se faz agora é: a liderança de sua igreja local e até você mesmo conseguem perceber quais dessas ameaças estão mais evidentes em seu contexto, na sua igreja? O primeiro caminho para superar ameaças é conseguir identificá-las, é fazer uma leitura espiritual. Essas questões se discernem espiritualmente. Os irmãos da casa de Cloé tiveram sensibilidade espiritual para identificar aquilo que trazia divisão na igreja de Corinto e relataram a Paulo, em uma tentativa de resolver essas questões. Isso está lá bem no comecinho da primeira carta aos Coríntios. A carta de Corinto foi escrita para tratar do problema. Segundo Jesus, uma casa dividida não prospera. Para que a família espiritual permaneça unida, é preciso haver fortalecimento dos vínculos entre os seus membros. Tudo aquilo que contribui para a nossa divisão deve ser identificado e, finalmente, banido. Muito bem. Teremos agora a pergunta de número 5, que será respondida pela diaconisa Margarida. A paz do Senhor, queridos. Deus abençoe a todos, um grande abraço, muitas saudades. Eu venho responder hoje a lição de número 5 dessa série de lições, onde o assunto é
é a advertência, exortações de Paulo à igreja de Cristo. A preocupação de Paulo a respeito da postura, né, da conduta de alguns na igreja. E as suas cartas falam disso e exorta a igreja a tomarem cuidados. E a pergunta que é me feita, que é a pergunta de número 5, é a seguinte: o que a liderança da igreja local poderia fazer para identificar as ameaças à unidade cristã? O que a igreja poderia fazer? O que a liderança poderia fazer? Né? Nós podemos fazer muito, queridos. Nós podemos fazer muito mais, além daquilo que nós imaginamos. Vamos por parte. Mas, primeiro, eu penso que uma sondagem. Uma sondagem, uma autoavaliação à luz da palavra de Deus. Para identificar essas ameaças a partir de nós. A partir de nós. Então, se nós fazermos essa avaliação à luz da palavra de Deus, nós já temos aqui em Filipenses algumas diretrizes. Né? Em Filipenses 2, Paulo diz assim, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. A partir daí, nós não vamos desejar, queridos, alcançar outros lugares, nos preocuparmos com a direita ou com a esquerda, em nos assentarmos em lugares, mas sim estar no lugar certo, fazer parte do reino. Esse é o objetivo, esse é o propósito do nosso chamado, fazer parte do reino para a glória de Deus. E como eu posso contribuir para a glória de Deus nesse reino, nesse corpo? Paulo prossegue: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele não desejou ser igual a Deus, mas ele fez a vontade de Deus. E aí ele prossegue: não atente cada um para o que propriamente é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Nos preocupemos com os outros, com os nossos irmãos, com o nosso próximo, com o bem-estar dele, com o bem-estar da igreja. Essa autoavaliação, à luz da palavra de Deus, vai nos trazer entendimento e advertências. E vai nos trazer uma grande reflexão. Estamos contribuindo para que a igreja de Deus avance, seja forte e poderosa na terra? Estamos contribuindo e sermos parecidos com o nosso Senhor? Estamos atraindo pessoas para serem salvas? Isso é importante. Buscarmos tudo isso para a glória de Deus, para o seu reino. Ser edificado na terra e almas e muitas sejam salvas. Queridos, não há judeu nem grego, a palavra de Deus diz. Não há pobre nem ricos. Não há homem nem mulheres. Mas em todos precisa ter o mesmo sentimento. Buscar a glória do Senhor. Para termos comunhão com os outros. Para vivermos em unidade. Para que o corpo de Deus seja saudável. Para que a igreja de Deus avance. E eu faço parte, eu tenho essa responsabilidade. Busquemos, pois, tudo isso, porque o Senhor nos ajudará e venceremos. E com certeza o nome do Senhor será glorificado através das nossas vidas, da nossa postura. Não se esqueçam, a comunhão, a unidade, a simplicidade, a humildade, há um só corpo, há um só espírito, há um só poder operando em todos nós. Que o nome de Deus seja glorificado e todos nós sejamos edificados para a glória de Deus. Isso pode ser feito rapidinho. Identifiquemos, pois, onde estamos contribuindo, se contribuindo para o bem-estar ou não. E tomemos a nossa decisão. Pertence a nós essa decisão. Cabe a nós. Queremos ser pessoas melhores para a glória de Deus. Deus abençoe e tenhamos todos um feliz sábado.
Amém. Obrigado, diaconisa Margarida, que o Senhor continue abençoando sua vida. Após termos visto a primeira lição prática, onde nós aprendemos que devemos identificar todas as ameaças à unidade do corpo de Cristo, vamos para a segunda lição prática para as nossas vidas. Identifiquemos, é a primeira lição prática. A segunda é: resistamos a todas as ameaças à unidade do corpo de Cristo. Resistamos. Assim como o corpo humano está suscetível a ficar enfermo por várias razões, o corpo de Cristo também. Há várias ameaças, conforme vimos na lição de hoje, que podem atentar contra a saúde da igreja, a saúde espiritual da igreja de Cristo. No Novo Testamento, toda vez que uma ameaça à unidade do corpo de Cristo é identificada, temos um apelo para que ela seja erradicada. Rogo-vos, pois, irmãos, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos. 1 aos Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos. É o conselho do apóstolo Paulo. Quando a ameaça à unidade do corpo de Cristo é ligado ao falso ensino, o pedido é ainda mais taxativo. Noteis bem, aqueles que provocam divisões, afastai-vos deles. Literalmente, o verbo afastar, presente aqui nesse texto, diz respeito a desviar o caminho, desviar o curso, não passar perto. Devemos tomar cuidado com aqueles que perturbam a harmonia do corpo de Cristo e só estão preocupados consigo mesmos. Resistamos a tudo aquilo que traz ameaça à unidade cristã. Resistamos. Se Deus te dá discernimento, e eu espero que Ele te dê, aí você identifica. Aí, no segundo momento, você precisa no dia a dia resistir fortemente a todas essas ameaças. Não negociar princípios, não negociar valores. Resistir para que a igreja de Cristo seja saudável. Muito bem. Teremos agora a pergunta de número 6, que será respondida pela diaconisa Mônica. Olá, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem e que nós tenhamos um sábado maravilhoso na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para falar agora da pergunta número 6. A lição 6, a pergunta número 6, que diz assim: quando o Novo Testamento fala de ameaças à unidade do corpo de Cristo, há espaço para deixarmos para lá e convivermos com ameaças sem tratamento? Que caminho devemos tomar? Não podemos, né, meus irmãos? A unidade do corpo de Cristo é uma coisa muito séria, é um assunto muito sério. A gente não pode deixar que seja comprometida. Nós somos o corpo de Cristo. E a unidade, ela tem que fazer parte. A união entre os irmãos é muito poderosa. Os irmãos unidos, né? Nós somos muito poderosos em essa união em Cristo Jesus. E a gente não pode deixar. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 1:10, ele pede, ele roga, né, que não haja divisão entre os irmãos, que vivamos sempre unidos. E Paulo ainda ele nos exorta também para nos afastarmos daqueles que querem fazer a divisão, daqueles que causam contenda entre os irmãos. Ele literalmente ele pede para nós fugirmos, desviarmos os nossos caminhos daqueles que querem fazer com que a unidade de Cristo, a unidade da igreja, né, que é o corpo de Cristo, seja prejudicada. E nós precisamos ficar atentos a esses sinais. Precisamos nos afastar e desviar daqueles que querem quebrar essa harmonia, né? Viver em união é uma harmonia, é algo bom, é algo gostoso de viver, estarmos unidos, felizes, né? É bom estar junto com os irmãos. Salmo 133 diz que quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Olha que palavra maravilhosa.
quão bom e maravilhoso é que vivamos em união. Não vamos deixar que as pessoas, que as coisas venham prejudicar essa união. Que a nossa união ela seja fortalecida a cada dia, meus irmãos. Fortalecimento a cada dia. E que juntos, dessa forma, nós venceremos unidos em Cristo Jesus. Amém? A paz e fiquem todos com Deus. Amém. Obrigado, diaconisa Mônica, que o Senhor te abençoe. Após termos visto a primeira lição prática, onde aprendemos que devemos identificar, discernir todas as ameaças à unidade do corpo de Cristo, e a segunda lição prática para as nossas vidas, onde aprendemos que devemos resistir todas as ameaças à unidade do corpo de Cristo, vamos agora ao desafio da semana. Desafio da semana. Conservar a unidade da igreja, do corpo de Cristo, sempre foi e sempre será um grande desafio para cada um de nós. Desde o início foi assim. Por isso Lucas escreveu que os primeiros cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão e finalmente perseveravam nas orações. A perseverança é um importante exercício para que a igreja mantenha-se unida frente às suas ameaças. Um exercício que exige de todos nós esforço e também dedicação. Durante a semana, pense e anote as ameaças que têm afetado diretamente a unidade da igreja local. Por exemplo, será que política, debates políticos, têm sido causa de desunião? Será que aquelas discussões em redes sociais não têm contribuído uma grande ameaça a essa unidade? Será que as fofocas, será que a falta de perdão, será que mesmo o uso de modas e costumes, será que coisas assim não tem sido um fator relevante no que diz respeito à falta de união, ao perigo da unidade da igreja? Faça um exercício espiritual sobre isso. Depois de fazer esse exercício, ore ao Senhor e liste uma série de atitudes que podem combater a desunião e contribuir com a unidade de Cristo. Se não houver, ok. Agradeça a Deus pela vida dos irmãos e irmãs em Cristo e vamos em frente. Caso haja, façamos este exercício e tomemos atitudes no sentido de contribuir para a união, para a unidade da igreja. Muito bem, vamos agora ao nosso momento missionário. O momento missionário de hoje terá um testemunho com a diaconisa Dorinha. Paz do Senhor, irmãos. Eu venho aqui relatar um testemunho maravilhoso que nós recebemos através dos nossos cuidados e das nossas orações. Eu faço parte de um grupo de mulheres que intercedem em oração por vídeos. Nesse grupo tem irmãs que são da nossa igreja e tem irmãs que são de outra denominação. Nele eu conheci a Eliamares. A princípio, quando começou conosco, chorava muito triste. Estava acontecendo muitas coisas no lar dela. Mudaram de São Paulo para Paulínia e lá o esposo perdeu o emprego. Uma filha de 19 anos teve um problema muito sério no ovário, teve que fazer cirurgia. Essa mãe desesperada pelo sofrimento da filha, pelos problemas que estavam acontecendo dentro da família. Um filho dela prestes a casar muito jovem, ela desempregada, o esposo desempregado, a filha enferma, acumulando dívidas, problemas. E ela estava desesperada. Resumindo, eu entrei em contato com o pastor Geraldo e nós fizemos uma chamada de vídeo com eles. Conversamos, orando,
Oramos e constantemente o pastor Geraldo tem entrado em contato com João Carlos. Quero dizer, irmãos, que a menina operou, está bem, já está até trabalhando, conseguiu um bom emprego lá. O irmão João Carlos ainda está fazendo bicos para poder cuidar da família. A Eliamari está vendendo roupas, mas o principal, irmão, que aconteceu foi que esse casamento estava destruído, porque o irmão João Carlos estava alugando um apartamento para abandonar a família. E através das nossas orações, carinho, atenção, tudo se resolveu. Hoje eles estão bem, ele fazendo seus pequenos trabalhos, a Ilamares também. Hoje é outra mulher, sorridente, feliz e muito, muito agradecida a nós que entramos em contato com eles. No caso eu, o pastor Geraldo, que deu muita atenção ao irmão João Carlos. E que essa família agora estão contentes, felizes, alcançadas pela graça de Deus. E o que eu quero dizer é que ela pertence a uma denominação e nesse período de pandemia, ninguém entrou em contato com eles. E através das nossas orações em vídeo, ela me conheceu o pastor Geraldo, que tem um carinho grande por ele, uma gratidão pelo cuidado, pela atenção. Então esse é um testemunho de vitória e de bênção que Deus fez na vida da Eliamares e do irmão João Carlos. Que Deus continue os abençoando e que esse testemunho seja para edificar vidas que estão também vivendo por problemas e que nós sabemos que tudo nós temos que entregar na mão de Deus e sairmos vitoriosos. Que Deus continue nos abençoando. Amém. Obrigado, diaconisa Dorinha. A todos os irmãos e irmãs, sigamos em frente com os nossos pequenos grupos. Lembrando que os pequenos grupos têm sido um instrumento maravilhoso em todos os anos da igreja. Mas neste período de isolamento social, tem sido uma grande bênção de Deus na vida de muitas pessoas. Comunhão, interação, oração, edificação, tudo isso tem sido promovido por vários pequenos grupos ao longo da semana aqui, ofertado pela Igreja de Vila Maria. Faça um teste, participe de um deles. Muito bem, chegamos ao final da 6ª lição desta série, Um Só Povo, estudo sobre a unidade cristã. No próximo sábado, dia 15 de agosto, estudaremos a lição de número 7 com o título Os Mandamentos da Mutualidade. E essa lição terá como objetivo mostrar os modos de fomentar a unidade cristã por meio do conhecimento e da vivência dos mandamentos da mutualidade motivados pelo amor. Vamos cantar agora o hino final da nossa escola bíblica de número 258 do HBJ, Firmes nas Promessas, com o auxílio do irmão Avelino. Cantemos todos juntos. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de não falhar, quando a tempestade vem me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim,
promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Tem amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Que lindo louvor. Obrigado, Avelino. Que o Senhor continue te abençoando, meu irmão. A oração final será feita agora pelo Dini. Peço a todos que fechem os teus olhos, oremos todos juntos com ele. Oremos. Amantíssimo, poderoso, eterno Deus, Pai de amor, de bondade e misericórdia. Muito obrigado por esse santo sábado que tem separado para nós, Senhor, meu Deus. Sábado que foi escolhido para aprendermos da Tua Palavra, para estudarmos mais da Tua Palavra, Senhor. Senhor, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos dá entendimento, Senhor, capacidade, para que possamos proclamar o Teu Evangelho, Senhor, meu Deus, Pai. Senhor, abençoa o Teu povo, Senhor, embora estamos separados, mas com um único propósito e objetivo, que é Te louvar e Te engrandecer, Senhor. Senhor, abençoa esse culto, Senhor, meu Deus, Pai, que está sendo preparado, Senhor, somente para Ti, para honrar e glorificar Seu santo nome, Senhor, meu Deus. Isso aqui, Senhor, meu Deus, é apenas um pequeno ensaio do que será no grande dia, Senhor, meu Deus, Pai. Aceita o nosso louvor, Senhor, nossa adoração, Senhor, meu Deus. Continua conosco, Senhor, nos abençoando. Estende Suas mãos poderosas, Senhor, para abençoar Teu povo, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vive e reina para todos sempre, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Dini. Que o Senhor continue te abençoando, meu irmão. Que o Senhor te abençoe sempre. Chegamos ao final da nossa escola bíblica desse santo sábado. Obrigado a todos que nos auxiliaram nos louvores, que nos auxiliaram nas orações, nas respostas das perguntas, com o momento missionário. E muito obrigado a você que participou com a gente aí da sua casa de mais um estudo da lição bíblica. Aguardamos vocês no próximo sábado, às 9 horas, quando estudaremos novamente a lição bíblica. Daqui a pouco, daremos início ao nosso culto de adoração. Aguardamos você também para cultuar com a gente. Que o Senhor abençoe a todos. Muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus.